Qual o principal papel de um analista de dados? A explicação que eu vou dar aqui para você não encontra na internet ou nos livros, porque ela é baseada na minha experiência de mais de 8 anos trabalhando no mercado. Eu já vi praticamente todas as profissões nascerem ali depois do cientista de dados, portanto eu tenho propriedade para falar para você o que faz realmente esse profissional, e assim você não vai mais se confundir sobre o real papel na hora de escolher a sua profissão. Vem aí a Imersão de Dados Projeto 01, dos dias 21 ao dia 25 de outubro, sempre às 20 horas da noite. Eu vou estar com você ao vivo durante 5 dias para construir um projeto da área de dados, começando do zero até a sua finalização, para que você dê seus primeiros passos na área de dados e também possa colocar esse projeto no seu portfólio e aumentar suas chances de conseguir a primeira vaga na área de dados. Se você quiser participar, é 100% gratuito e online. Basta você checar na descrição desse vídeo como participar. Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal da Comunidade DS. Me chamo Meigro, sou cientista de dados sênior. E nesse vídeo aqui eu quero explicar para você o real papel de um analista de dados. Eu poderia responder para você essa pergunta diretamente dizendo assim: o principal papel de um analista de dados é coletar, organizar, estruturar os dados, analisar os mesmos e gerar insights. Mas isso você lê a todo momento por aí e é uma frase que acaba mais confundindo do que ilustrando alguma coisa. Então eu vou explicar para você o principal papel de um analista de dados, mostrando como de fato acontece dentro das empresas. Qualquer empresa, seja ela de pequeno, médio, grande porte, ela é sempre estruturada em áreas. E essas áreas, elas têm uma ferramenta principal, que é a ferramenta de uso daquela área. Por exemplo, você tem aqui a área do marketing, e dentro da área do marketing você tem uma ferramenta específica, que é a ferramenta de CRM, por exemplo. Que é uma ferramenta que faz a gestão dos clientes que são capturados para o marketing. Você tem uma outra área dentro do próprio marketing que trabalha com anúncios. Então você tem outras ferramentas para fazer os anúncios dos produtos na internet. Você tem, por exemplo, a área de produto. E nessa área de produtos você tem uma ferramenta chamada ERP, que é uma plataforma, um sistema que faz a gestão dos recursos da empresa. Enfim, cada área da empresa tem uma plataforma específica. Quando eu falo plataforma, pensa no seu trabalho. Qual que é a ferramenta que você usa? Qual é o software que você chega no trabalho todo dia e você liga aquele software para fazer o seu trabalho? De repente pode ser até o Excel, pode ser qualquer uma outra coisa, mas sempre tem uma ferramenta. Ou seja, sempre tem um sistema que ele é central ali naquela área. E dentro dessa ferramenta você precisa de pessoas para operar. Porque uma empresa nada mais é do que uma tríade. Ela é formada por pessoas, processos e ferramentas. Então você tem pessoas que seguem processos, que é um passo a passo, e esse processo ele é feito dentro de uma ferramenta para a pessoa poder trabalhar. Então, dentro dessas áreas aqui, você tem pessoas. Essas pessoas, elas operam essa ferramenta. Dentro do marketing, você tem ali especialistas em marketing. Esses especialistas em marketing, eles são pessoas com conhecimento de marketing. Então, eles sabem como colocar um produto no mercado, eles sabem como posicionar aquele produto na frente das pessoas, eles sabem como vender aquele produto. Então, são pessoas com conhecimento de área do marketing, tá? Dentro aqui do CRM, por exemplo, você tem especialistas em marketing que têm foco em retenção. Então, são pessoas que dentro do marketing usam ferramentas, métodos para reter clientes. E essas pessoas, elas trabalham dentro do CRM. Especialistas em marketing, por exemplo, com foco em anúncios, com foco em mídias, trabalham dentro do departamento de marketing, ali focado em anúncios, tá? Aqui as pessoas de produto são várias pessoas. Você tem as pessoas que fazem processo de compra, então são os compradores, né? Você tem também as pessoas que fazem a construção do produto, então você tem aqui os gerentes de produto. São pessoas que têm expertises, por exemplo, em gerir o produto, desde a compra da matéria-prima até a construção do produto, para depois colocar aquilo no estoque para vender. Então, cada área você tem profissionais que têm expertise daquela área, ou seja, aquele conhecimento de área. Só que cada área dessa aqui, a partir da sua plataforma, ela gera dados. Por exemplo, aqui no marketing, dentro de anúncios, você vai ter uma planilha aqui que ela é gerada todos os dias, mostrando, por exemplo, a performance dos anúncios. Então, você vai ter aqui uma planilha de dados que tem de dados que contém ali a performance dos anúncios.
E aí as pessoas elas vão ter que analisar essa planilha aqui. Dentro aqui de CRM, você pode exportar dessa ferramenta planilha de retenção, planilha de dados para retenção, por exemplo. Então, cada sistema que você tem dentro de cada área, ela vai ter uma parte chamada de Analytics, que geralmente é um botão que fica dentro daquela planilha ali, daquele software, né? Que você pode exportar o seu dado. Você clica lá em exportação, escolhe uma data, escolhe quais colunas você quer, você exporta aquilo no CSV. Depois que você exporta aquilo, você importa dentro de um Excel. E lá no Excel você faz as suas análises, você faz as suas métricas, você, enfim, faz os seus gráficos e assim por diante. Então, uma empresa, ela é feita sempre de processos, pessoas e ferramentas. E esses processos, pessoas e ferramentas, eles são divididos em áreas. Então, você tem o departamento de marketing, departamento de produto, departamento de logística. Dentro desses departamentos, você tem os times. Então, dentro de marketing, você tem o time de anúncio, você tem o time de retenção, você tem o time de design. Dentro de RP de produto, você tem o time de compra, você tem o time de estoque, você tem o time... Enfim, você tem vários times dentro das áreas. E cada time tem uma ferramenta, um sistema ou um software que é comprado pela empresa para poder usar. Então, usa-se muito TOTUS, muitos sistemas, por exemplo, ERP, do SaaS. Então, você tem vários fornecedores de sistemas e, assim, são muitas ferramentas mesmo, tá? Poderia listar para você aqui inúmeros softwares que você usa. Você pode pensar realmente aí na sua empresa que software que você usa, por exemplo. E esses softwares, eles guardam os dados que são feitos, são usados através dessas plataformas. Esses dados, portanto, eles são exportados e ao exportar esses dados, eles são, então, posteriormente analisados pelo Excel, gerados os indicadores para que as pessoas acompanhem como que está a operação da empresa. Então, isso é uma empresa comum, né? Qualquer empresa que você trabalhe, não importa o tamanho dela, ela sempre vai ter um pouco essa operação aqui que eu contei para você. E aí, o que acontece? Quando a empresa ela cresce e ela muda a maturidade dela em termos de dados, as pessoas elas começam a querer tomar melhores decisões aqui baseado nesses dados. E quando elas fazem isso, ou quando elas necessitam disso, essas pessoas aqui que trabalham como especialistas de marketing, eles não têm mais o conhecimento nem as ferramentas necessárias para fazer melhores análises. No fundo, eles estão quebrando o galho ao fazer as análises. Eles conseguem manipular o Excel basicamente, eles conseguem fazer alguns gráficos, mas eles não entendem profundamente sobre técnicas de análise. Eles não sabem fazer análise descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva, nem a diferença entre elas. Eles não sabem o que é indicadores, o que são KPIs, o que são índices. Eles não sabem qual o melhor tipo de gráfico para poder passar a mensagem que você quer passar. Eles muitas vezes não têm conhecimento de storytelling para poder encadear o pensamento deles e passar a mensagem de forma correta. Eles não têm noção de estruturação de dados, eles não têm noção de linguagem de programação, porque muitas vezes essas planilhas aqui superam aí a casa das 3 milhões de linhas e já no Excel não cabe mais. Então, a empresa ela começa a ter uma necessidade maior de ter análises mais aprofundadas, análises mais avançadas. E aí é nesse momento, então, que os analistas de dados eles são contratados pela empresa ou eles são requeridos, né, requisitados para poder fazer essas análises mais avançadas. E aí você tem dois tipos de organização da empresa. Você tem empresas que elas fazem o seguinte, elas contratam um analista de dados e alocam essas pessoas dentro dos times. Então, esse analista de dados aqui, ele vai trabalhar com aquelas planilhas dos sistemas de anúncio da empresa. Então, ele vai focar principalmente como analista de dados para marketing. Então, ele vai analisar os dados de marketing. Ele tem conhecimento de marketing? Muito pouco. Mas ele vai acabar aprendendo conhecimento de negócio trabalhando no dia a dia. Mas ele tem muito conhecimento de análise de dados, estruturação, visualização, storytelling. Então, ele consegue, em parceria com esse especialista aqui, tomar boas decisões. Porque o especialista ele faz as ações de marketing, os dados são gerados, o analista de dados analisa tudo que foi feito, levanta os indicadores, as métricas, passa essa informação para o especialista, que sabe o que ele fez certo, o que ele fez errado, o que ele pode melhorar, quais foram os números, e aí ele faz uma nova ação de uma forma melhor, porque agora ele tem mais conhecimento sobre o que deu certo e o que deu errado. Aquilo gera novos dados, o analista analisa esses novos dados, e aí esses novos dados eles geram conhecimento para essa pessoa que toma melhores decisões, e aí você gera um ciclo virtuoso de boas tomadas de decisão. Cada boa tomada de decisão, você sobe um degrau nos métricas da empresa e, portanto, a empresa ela vai crescendo à medida que
boas decisões vão sendo tomadas. Mas observe que é sempre um conjunto. Um faz as ações baseado no que o outro trouxe de conhecimento. Né? É muito difícil você encontrar uma única pessoa que tenha o domínio dos dois. Obviamente você vai encontrar, mas dificilmente você encontra uma pessoa só com os dois domínios. O que acaba acontecendo, você tem uma pessoa mais técnica, aqui na área de análise de dados, e uma pessoa mais de conhecimento de negócio mesmo, no caso aqui do marketing. E aí o que acontece muito no mercado é o seguinte, é muito mais fácil um analista de dados que conhece a parte técnica aprender sobre a área de marketing do que uma pessoa formada em marketing aprender técnicas de análise de dados. Tá? Por isso que o analista, ele trabalha em várias áreas da empresa, porque ele tem essa capacidade de aprender sobre vários negócios. Então, nessa configuração de empresa aqui, a empresa aloca um analista de dados aqui, ela aloca outro analista de dados aqui, produto, e ela aloca, de repente, um outro analista de dados aqui. Então, cada analista de dados vai trabalhar dentro de uma área da empresa, explorando os dados da plataforma que tem ali, né, do sistema que eles têm, e analisando esses dados. Com o tempo, essas análises elas vão ficando muito segmentadas, que a gente chama de silos, né? Então, o analista de dados do marketing, ele começa a analisar dados de venda. Esses dados de venda não batem com o analista de produto aqui, porque o analista de marketing, ele olha a venda baseado no clique do botão. Mas o analista de produto, ele analisa as vendas olhando o dado de dentro do ERP, né? E aí você tem conflitos. E aqui que a empresa começa a fazer? Ela começa a estruturar um time de BI. O que é esse BI? É uma centralização dos dados. Então agora, ao invés de eu fazer análises segmentadas dentro das áreas, eu vou concentrar todos os meus analistas aqui e eu vou coletar todos esses dados dos diferentes sistemas. Então eu vou coletar dados dos anúncios do marketing, eu vou coletar dados aqui do CRM, eu vou coletar dados aqui do RP e eu vou construir uma grande tabela ou várias tabelas aqui que são conectadas entre si. E essas tabelas, elas serão a minha fonte de dados da empresa toda. Então, não importa se o gestor de finanças, se o coordenador de marketing, se o coordenador de vendas, eles estão olhando os dados, todos esses dados eles são originados de uma mesma fonte. E essa mesma fonte aqui, ela é chamada de BI, é o famoso BI. Muitas pessoas chamam as visualizações de BI, né? Então, o Power BI como BI, vê o BI ali, né? Pede lá pro BI, fala pro BI fazer um gráfico, não sei o que, o BI. E aí, pessoas que não são técnicas, tudo bem. Mas você que me acompanha aqui, que quer trabalhar na área de dados, ou quer crescer profissionalmente na área de dados, você já tem que saber a diferença. BI é Business Intelligence, é uma área inteira. E esse Business Intelligence, essa inteligência de negócio, ela comporta coleta de dados, limpeza, tratamento, visualização, criação de métricas, para poder depois fornecer para as áreas que usam isso. É como se o BI ele fosse um consultor interno de dados. É como se o time de BI ele fosse consultores internos que vão ajudar as áreas de negócio a tomar melhores decisões baseado nos dados analisados que foram coletados de ações que a área fez. Tá? Então, o analista de dados, a principal função do analista de dados é essa. É trabalhar com os dados de cada uma das áreas aqui para poder dizer para o especialista da área o que ele fez de certo, o que ele fez de errado, ou o que foi bom, o que foi ruim, para que com essa informação, na próxima ação de negócio que ele fizer, ele faça ações melhores. Então, o analista, ele trabalha muito com perguntas ou análise de dados, análise de dados, olhando para o passado. Então, por exemplo, ele vai trabalhar com perguntas, ou ele vai responder perguntas como, por exemplo, como foram as vendas dos últimos 7 dias? Como foram as vendas ou como foi a entrada de novos clientes nos últimos 6 meses? Quantos produtos foram vendidos na última semana? E assim por diante. São perguntas que essas áreas de negócio aqui, elas estão fazendo diariamente. O analista, ele está coletando os dados do sistema e está respondendo essas perguntas. A resposta para essas perguntas gera um conhecimento. Esse conhecimento faz com que as pessoas da área de negócio tomem melhores decisões. Ao tomar melhores decisões, a empresa começa a crescer. Então, isso é o trabalho de um analista de dados. É o principal papel dele. É coletar os dados das áreas específicas
e analisar esses dados para gerar informação para quem toma a decisão. Por isso que o analista de dados ele é muito valorizado no mercado. Na verdade, a habilidade de olhar para uma planilha de dados, que aparentemente não significa nada, e transformar aquilo numa informação. Porque quando você informa a pessoa que vai tomar a decisão, ela toma uma decisão melhor. Essa decisão melhor, ela faz a empresa crescer. Agora, imagina todas as áreas tomando boas decisões por causa das análises que são feitas em cada uma das áreas. A empresa ela começa a crescer. E se a empresa começa a crescer, o dono começa a perceber que a dados é imprescindível para fazer essa empresa crescer. Então, ele começa a contratar o time de BI, daqui a pouco vem o cientista de dados, vem o engenheiro de dados. Então, ele monta uma área de dados mesmo para dar suporte para todas as áreas de negócio. E aí, você, como analista de dados, você vai trabalhar dando suporte na tomada de decisão através, né, das suas análises. Então, essa é a principal papel do analista de dados. Ferramentas que o analista de dados usa. Bom, você vai usar ferramentas de análise de dados. Então, você vai usar, por exemplo, o Excel para analisar o dado. Então, você vai usar Excel para analisar os dados. Você vai usar SQL para poder coletar os dados. Você vai aprender uma ferramenta de visualização, que pode ser o Power BI, pode ser Tableau, pode ser o ClickView, para visualizar os dados. Você precisa ter conhecimento de métricas de negócio, para saber a diferença entre KPI, indicadores, para cada modelo de negócio de empresa. Você tem que saber os 4 tipos de análise de dados. Então, descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva. E um pouquinho de estatística descritiva para te ajudar com a análise. Apesar que dentro das análises de dados aqui, você vai ter que aprender a estatística descritiva, tá? Que é uma parte da estatística focada mesmo em fazer descrições. Então, você vai aprender aqui. Mas se você dominar essas 5 coisas aqui, você pode aplicar para as vagas do mercado, que você com certeza vai ter espaço, tá? As pessoas estão procurando profissionais que dominem essas ferramentas e saibam analisar os dados. Você provavelmente vai ser alocado em cada uma dessas áreas aqui e vai ajudar a pessoa da área a tomar melhores decisões usando, né, tua habilidade técnica de analisar esses dados. Então, esse aqui é o principal papel do analista de dados. O analista de dados ele faz exatamente isso. Analisa o dado para poder tomar decisão, ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão. Então, sempre quando você lê na descrição das vagas, né, o papel do analista de dados é coletar, limpar o dado, transformar, analisar e gerar visualizações para suportar as tomadas de decisões. É basicamente isso que a vaga está falando.